fresquinho. Pessoal, então, vamos lá, né? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vocês vão ter que escrever, porque como eu vou trabalhar com equações, essas coisas, eu acho que ficar mostrando a equação para vocês, acho que gera mais dificuldade do que vocês passarem a escrever e entender o que está fazendo. Então, eu vou deixar o quadro branco e vou falando com vocês, explicando o que a gente está fazendo na modelagem, todo um quadro mesmo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Já está aparecendo o quadro aí para vocês? Tá sim. Então, tá bom. Foi uma pergunta. Você está tendo problema de hora complementar, que não está subindo? Pessoal, peraí que eu perdi a folha aqui que eu tinha que mostrar aqui para vocês. Estou achando ela aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer a modelagem de alguns sistemas.
Dentre esses sistemas aí, nós vamos começar com o sistema mecânico. Tá? Então, a modelagem, o que a gente vai tratar hoje? Modelagem matemática. Como vocês vão acostumando com a letra? Acho que foi por isso que eu optei para fazer só matemática para a gente. O seguinte, o que acontece? Quando a gente vai fazer a modelagem, que a gente fala de modelagem matemática, é eu trazer um fenômeno físico e transformar ele, né, numa expressão matemática que vai caracterizar aquele problema. Então, sempre que eu quiser fazer algum estudo, eu vou usar esse modelo matemático. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um sistema de amortecimento com 2 molas, para que eu vou usar, né? Aí eu quero fazer assim, um sistema com 1 mola, depois com 2, com 3. Imagina se eu tivesse que construir isso. Então, o que é melhor? É eu modelar, entender como que ele funciona com 1 mola, com 2, com 3. Eu crio um sistema. A partir do momento que eu crio o sistema, né, eu consigo fazer simulação para quantas molas eu quiser, de acordo com a equação que eu estiver trabalhando. Então, é essa a ideia. Então, vou imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma parede, tá? Nessa parede aqui, eu tenho 2 molas. Essas 2 molas, eu tenho uma barra conectando essas 2 molas aqui. E eu exerço uma força nessa direção. Tá? Nessa direção aqui. E o que acontece? Eu vou falar que essa distância aqui, ó, vou pegar melhor aqui, ó. Esse deslocamento aqui, ó, esse deslocamento daqui para cá, x. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu peguei uma barra, encaixei 2 molas e estou fazendo essa força. Tá? Então, essa mola vai fazer. O que acontece? Mola, ela tem algumas características. Dentre as características dela, ela tem as constantes. As constantes da mola aqui, K1 e K2. O que acontece? Força é igual força potencial, tá? É igual força potencial. Então, o que acontece? Quando eu pego essa constante e multiplico ela pela distância percorrida, a distância que eu estiquei a mola é desse tamanho. Aí eu peguei aqui, ou seja, o tamanho da deformação da mola. Então, por exemplo, eu tenho a mola aqui, ó. Eu tenho uma mola que esse é o estado dela, tá? Normal. Vou colocar aqui, ó, repouso. Quando a mola sofre uma deformação, ela fica então, vou falar aqui, ó. Eu vou ter essa mola, vamos chamar aqui, ó, esse pedacinho aqui de x. Então, esse pedacinho aqui é x. Mais um y aqui, ó. Então, isso aqui é a mola deformada. Então, esse aqui é o pedaço dela de deformação. Beleza? O pedaço da mola que eu estiquei aqui, que é a deformação dela. Peraí, tem um delay aí na atualização do quadro. Beleza? Aí atualizou, né? Atualizou.
Tá, então, aí deu para entender o que é a deformação da mola? O que eu estou querendo resolver? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O que acontece? A força total exercida pela mola, deixa eu só pôr aqui, ó, a força total, aquele F, vou tirar aqui o vetor, eu vou trabalhar só em módulo, ele é o quê? É a constante da mola, 1, vezes a deformação. Observe o seguinte, as duas molas estão em paralelo. Então, quer dizer que elas vão sofrer a mesma deformação, tá? Ou elas vão ser esticadas ou elas vão ser contraídas, tá? Então, beleza. Então, vai ser a deformação da mola 1 vezes a distância, a deformação que ela sofreu. Ou seja, eu estou preocupado só com esse pedaço aqui. Mais a mola 2 vezes a deformação dela. Para fazer essa conta, tá vendo? As duas sofrem a mesma deformação. Então, o que acontece? Se eu colocar o x em evidência, o que eu tenho? Eu tenho que K1, isso é um K, tá, gente? Todo mundo tá vendo que isso é um K, né? Achei que era um R. Então, o R é diferente, tá? Isso é R, isso é K. Vamos copiar coisa errada. Daqui a pouco vai aparecer o R aí também, tá? Isso é K, K minúsculo. Isso aqui... Opa. Isso aqui, eu vou chamar que é um K equivalente. Então, a minha força nessa mola aqui, nada mais do que um K equivalente vezes um deslocamento. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Agora, vamos olhar a seguinte situação. Eu tenho um anteparo aqui. Vou mudar de página. Tá, então aqui nós encerramos essa primeira, que são molas paralelas. Agora vamos ver uma segunda situação, que são molas em série. Eu tenho um anteparo, aqui de novo. Eu tenho uma mola aqui, mais uma mola aqui, uma força F do lado de cá, tá? Quando eu vou fazer essa força aqui, o que acontece? Eu vou ter dois deslocamentos. Eu vou ter um deslocamento aqui, Y, e vou ter um deslocamento aqui, deixa eu só tirar mais. Vou ter um deslocamento aqui de X. Então, quer dizer, a mola, só para vocês... Aqui, ó. A mola estava desse tamanho aqui, aí ela sofreu, eu estiquei a mola. Então, essa primeira mola, ela tinha esse comprimento e sofreu essa variação aqui, ó. Ela sofreu uma variação Y, beleza? Então, imagina que eu peguei as duas molas, estão em série, eu estou puxando as duas molas aqui. Então, como que isso aqui, como que vai lidar com essa situação? Tá? A força nas molas aqui, por exemplo, se eu pego a mola, como elas estão aqui em série, a força na primeira mola, a força é a mesma nas duas, né?
Então, a força na primeira mola é a constante da mola vezes o deslocamento que ela sofreu, que é Y. Ok? E o que acontece? Aqui, ó, que faltou colocar, que aqui é K1, aqui é K2. E na hora que eu medir o tanto que essa mola, essa segunda mola andou, a segunda mola, ela vai andar o quê? Ela vai andar o que ela realmente, ela não vai andar. Na hora que eu pego a segunda mola, que eu puxar, a segunda mola vai andar o deslocamento X mais o deslocamento de Y. Ela vai dar 2 deslocamentos. Só que a deformação real da mola é o quê? É o tanto que ela deslocou em X menos o que ela deslocou em Y. Deu para entender? Deu. Ô, professor, Hum. depois tem como o senhor voltar naquele circuito lá? Eu tentei fazer e eu não consegui muito bem na álgebra, não. Deixar daquele jeitinho. Voltar o quê? Voltar naquele circuito de exemplo que o senhor deixou para fazer. Ah, tá, volta sim. Volta mesmo. Beleza, pessoal? O que aconteceu? Cada uma das molas? Sim. Beleza, então o que eu vou fazer com essa segunda mola aqui? O que eu posso escrever aqui? Ó? Eu posso escrever dessa equação. Eu vou tirar isso aqui porque eu não estou tratando de vetor. Eu posso falar que o y, que é o próprio K1 sobre... O contrário, né? Peraí. F sobre K1. Pegar esse valor e substituir aqui, o que eu tenho? F é K2 X K1. Então, F é igual a K2 X menos F. Como que você faz aqui para eliminar aqui eliminar os termos aqui? Olha só, você pode escrever aqui, tá? Que F é igual a K2x menos K2 sobre K1 F. Beleza? O que eu fiz? Ok, tranquilo. Então, tá bom. Se eu pegar aqui, eu posso colocar que K2x é igual a F mais K2 sobre K1. F. K2x é igual a K1 mais K2 dividido por K1 vezes F. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Tá bom.
Então, quando eu pego aqui os valores, tá? O que acontece? Eu posso pegar aqui, ó, e colocar que o K equivalente é igual à força sobre todo o deslocamento. Eu não tinha falado que a força é o Q equivalente sobre... É o K, né? É o K equivalente vezes o deslocamento. Vocês lembram que eu falei com vocês que X vai representar o deslocamento total? Então, se eu pegar a diferença ali, eu tenho cada um dos deslocamentos separados, o X mais a variação. Olha só. Vou tentar desenhar isso aqui. É o seguinte. Observem que eu tenho uma mola. A mola, inicialmente, eu tinha uma mola, duas molas aqui. Inicialmente, elas estavam aqui assim, ó. Uma mola aqui e a outra mola aqui. O que acontece? Na hora que eu exerço uma força aqui, o que acontece com essa mola? A primeira mola, ela está presa aqui, então ela vai esticar um pedacinho aqui. Então, eu vou chamar aqui essa distância dela de y0, aqui, ó, aqui e aqui. Essa mola, ela deslocou, então, ela estava com esse y0 aqui. Quanto que ela deformou? Esse pedacinho que eu chamo de y aqui. Beleza? Então, na hora ela andou um pouquinho, ela deformou um pouquinho o y. O que acontece com essa segunda mola? Inicialmente, essa segunda mola estava aqui, ó, nessa direção. Ela estava aqui. Só que não teve esse deslocamento y aqui, então ela deslocou um pouquinho aqui, que é esse y. Aí a mola começa a partir daqui, ó. Então, o que acontece? Se essa mola inicialmente mede x0, então o x0 dela está aqui, mais um pedacinho que ela deslocou aqui em cima, ó. Se eu olhar somente para essa segunda mola, o que eu vou ver de deslocamento? É como se ela tivesse feito todo um deslocamento aqui. Então, esse pedacinho que ela deslocou, na hora que eu olhar, porque imagina a minha régua aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 5. Aí vem aqui, ó. 6. Tá vendo? É uma régua milimetrada. Na hora que eu olhar esse pedacinho aqui que ela deslocou, o que na verdade eu estou vendo de deslocamento? Quanto que ela deformou ali? É só o pedacinho é só o tanto que ela andou aqui na distância x, menos esse pedacinho aqui. Que ela andou para frente, a mola inteira deslocou. Por isso que eu posso escrever que a força é todo o meu K equivalente vezes o deslocamento x, que esse aqui seria o deslocamento total. Deslocamento total. Quando eu pego o F e falo que meu K equivalente é a força sobre o deslocamento, o que acontece aqui
com força dividido por deslocamento, na hora que eu pego a equação anterior, eu tenho que K2x é igual a K1 mais K2 sobre K1 vezes F. O que eu vou ter aqui como Q na hora que eu pego essa expressão e substituo nessa equação? Olha só, se eu pegar o x, x é igual a K1 mais K2 dividido por K1 vezes K2 vezes F. Na hora que eu pego esse x e jogo aqui, F dividido K1 mais K2. K1 vezes K2 vezes F. Aqui eu posso cortar. O que eu tenho do meu Q, meu K equivalente? K1 vezes K2. Essa expressão aqui, lembra vocês alguma coisa lá de circuitos? Essa expressão... Produto pela soma? Isso. E o que isso quer dizer? Quando você faz lá o produto pela soma, é o quê? Até paralelo. Em paralelo. Observe o seguinte. Só que as minhas molas aqui estão em série. Qual o elemento que a gente conhece que quando está em série, a gente faz aquela conta do paralelo de resistores e vice-versa? Vocês lembram? Capacitor. Capacitor, exatamente. Então, tá vendo que quando você pega um elemento mecânico, a gente consegue jogar estudando a característica deles, eu consigo aplicar a ideia de capacitores. Ok, do Jonathan aí. Ainda tá fazendo barulho, pessoal? Tá não. Então, isso é a gente pegar e fazer uma modelagem. Então, a gente está começando aí a fazer essa modelagem de um sistema mecânico aí. Pode continuar, tranquilo? Pode. Então, beleza. Seguinte, sistema amortecido. Quando a gente vai para um sistema amortecido, eu vou desenhar para vocês aqui uma situação. Você tem aqui um pistão
Tem o pistão, sistema a óleo, você tem dois, isso aí são desenho de dois amortecedores aí, tá? Então, o sistema amortecido. Então, vamos lá. Então, quando a gente pega aqui a força, deixa eu ver, acho que aqui dá. Dá. Então, quando você pega a força que é exercida ali pelos pistões, eu tenho algumas características dele. Por exemplo, o B1, os amortecedores. Tanto o B1 quanto o amortecedor B2. Ok? Quando você pega esses dois amortecedores, olha só, eu tenho duas partes aqui, ó. Essa parte de cima, aonde estão conectados. Vou tentar colocar de vermelho aqui, ó. Essa parte vermelha, onde estão conectados aqui, ó. Esses êmbolos aqui, ó. Essa parte de cima faz assim, faz esse movimento, ok? O que vai acontecer com essa outra parte? Ela vai deslocar um pouquinho. O ideal do amortecedor era o que acontecesse? O que seria um amortecedor ideal? Essa parte desloca e aqui em cima eu não sinto nada. Então, por exemplo, eu faço todo aquele movimento, ele fazendo esse movimento, e a parte de cima não sente reflexo dessa movimentação, dessa trepidação ali, por exemplo. Então, o que acontece? Só que na hora que essa parte de cima desloca, a de baixo também vai deslocar um pouquinho. Os dois estão sujeitos à mesma força, eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, qual é o objetivo de eu colocar dois amortecedores em paralelo? O que vocês acham? A força aplicada se distribuída igualmente, você Distribuía. Tipo? Deixa eu colocar. Vou pôr o microfone. Por exemplo, você quer diminuir essa trepidação. Tá?